Fala aí, meu concurseiro, professor Jean Valnei na área. E aí, galera, vamos começar esse curso de Direito Penal? O nome do nosso curso é Direito Penal de 0 a 100. Isso aí é uma série de cursos que o Direito no Lance está trazendo para vocês, que é o Direito de 0 a 100. Hoje a gente vai começar o Direito Penal de 0 a 100. Professor, e como é que funciona esse curso? Esse curso, como é que ele vai funcionar? Galera, esse curso ele funciona da seguinte maneira. Ele é de 0 até 100. Ah, professor, é aqueles cursos começando do zero? Não. E sim, ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu vou começar do zero, só que eu não vou ficar no zero. Porque quando ele fala direito penal do zero, é como se fosse ficar só no zero. Não, eu vou ficar do 0 até 100. Eu vou ficar no mesmo conceito variando de 0 a 100. Como assim, professor? Eu vou começar com um conceito, por exemplo. E naquele conceito eu começo bem mastigado, bem suave para aquele aluno que não teve acesso, ainda não teve contato com o direito penal. Mas naquele mesmo assunto, naquele mesmo conteúdo, eu vou avançando na matéria e vou avançando no conceito, trazendo jurisprudência, trazendo doutrina. Se tiver uma divergência, eu trago questões, mostro como é que as bancas cobram aquele conceito. Então, esse curso ele vai servir para aquele aluno que nunca teve contato com direito penal, mas também vai servir também para aquele aluno que já tem um contato com direito penal. Por que isso? Porque eu vou fazer com que você, que nunca teve contato com direito penal, sair do 0 até 100. E se você já está em 100, você já tem o contato com direito penal, eu vou fazer com que você permaneça no 100 e ainda gabarite a sua prova de direito penal. Beleza? Então essa é a minha ideia. Mas para isso dar certo, eu preciso que você tenha 100% de comprometimento. Eu preciso que você acredite em mim que eu posso fazer isso. Porque da mesma forma que eu vou pegar aluno que está no 0 e levar até 100, eu vou fazer com que você estiver em 100, chegue e permaneça nos seus 100. Porque eu vou dar 110% de mim aqui. Vocês sabem que nesse curso, vem material de apoio. Vocês sabem que nesse material de apoio tem meu contato. Vai ter as lives que eu vou disponibilizar no YouTube para a gente responder mais questões. E tem o meu WhatsApp, que você vai ter meu contato direto comigo para eventuais dúvidas. Professor, estou com dúvida nisso, eu vou lá e vou responder. Então você vai ter esse suporte. Nessa caminhada, você não vai estar sozinho. Por isso que eu estou pedindo para que você acredite em mim. Vamos começar? Vamos começar pelo começo. Vamos começar com princípios penais. Pessoal, quando a gente fala em princípios, o direito ele é baseado em princípios. Por quê? Porque a base do direito e qualquer disciplina do direito são os princípios. Porque os princípios são alicerces. Os princípios, eles são aquele alicerce, né? Porque você sabe, para construir uma parede, eu preciso ter aquele alicerce e ali eu vou construindo toda a norma jurídica em cima daquele alicerce. Ele é um mandamento, é o que a gente chama de mandamento nuclear do direito. Ele é a base do direito. Então eu trago para vocês vários princípios penais. Só que eu vou aqui, galera, mostrar para vocês aqueles que são mais importantes. Aqueles que você vai precisar, porque as bancas sempre cobram. E eu estou percebendo que, de um tempo para cá, como é um assunto fácil, eu estou percebendo que as bancas não estão focando tanto nos princípios. Porque é um assunto fácil. Basta você pegar o nome do princípio e relacionar com o que ele traz, o conceito dele. E isso, a gente vai ser capaz de terminar essa aula com isso em mente. Vamos embora? Então, tá aí. Princípios penais, direito penal de 0 a 100. Vamos lá. Olha aí. Primeiro, eu preciso trazer para vocês uma distinção, né? Porque eu tenho aqui o que a gente chama de infração penal, né? Então, veja, eu tenho que entender que a infração penal, ela se divide em crime e contravenção penal. A gente precisa começar crime e contravenção penal.
Então, a infração penal é gênero, do qual eu tenho duas espécies, crimes e contravenção penal. Quando a gente for estudar a teoria do crime, eu vou trazer para vocês várias distinções entre crime e contravenção penal. Então, veja, quando eu falar crime, eu estou me referindo à infração penal. Nesse momento agora de princípios, quando eu falar em contravenção penal, eu englobo aí a infração penal, crime. Ou seja, se eu falar crime, eu estou me referindo aos três aqui. Só para a gente deixar nessa aula de hoje. Já na aula de teoria do crime, a gente vai aprender a fazer as distinções. Primeiro princípio, galera, é o princípio da legalidade penal. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. A nossa Constituição, ela traz 3 princípios da legalidade. Eu, professor, 3? Eu não sei disso, não. Pois é, eu tenho 3 princípios da legalidade. Veja, eu tenho, lá no artigo 5º, inciso 2º, a legalidade geral. É aquela legalidade que diz assim: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ali é a legalidade geral, que traz aquela distinção do direito administrativo, do direito constitucional, que diz que o particular pode fazer tudo que não seja proibido. Já o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza. Então eu tenho essa primeira legalidade. Andando um pouco mais na frente, lá no artigo 5º, eu tenho o inciso 39. O inciso 39, ele fala da legalidade penal, que é essa que a gente está trabalhando agora. Ela diz que não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da legalidade penal. Mas também eu tenho uma terceira legalidade. É aquela legalidade administrativa do artigo 37, do famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, coloque na cabeça de vocês, existem 3 tipos de legalidade. Legalidade geral, legalidade penal e legalidade para a administração pública. Fechou? Hoje a gente vai trabalhar aqui a legalidade penal. Só que o princípio da legalidade penal, ele se divide em 2. Eu tenho o princípio da anterioridade penal e o princípio da reserva legal. Mas vamos trabalhar primeiro a legalidade. Olha o que é que diz o artigo 1º do Código Penal, que tem a mesma redação do artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição. Ele fala que não há crime sem lei anterior, olha só, sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Então perceba que esse princípio da legalidade, ele se divide, nesse texto aqui, ele se divide em 2. Eu tenho o princípio da anterioridade que diz que não há crime sem lei anterior. O que é que significa isso? Significa dizer que eu só posso ser punido por um crime se já existe uma lei anterior que defina aquele crime. Perceba que se eu subir numa cadeira hoje, é um fato atípico, ou seja, não é crime. Subir numa cadeira hoje, eu posso ser condenado por esse crime de subir na cadeira? Não. Agora, se amanhã for criada uma lei dizendo que subir numa cadeira, pena de 6 a 8 anos, quando for amanhã mesmo, eu já posso ser condenado após a edição dessa lei. Porque eu subi na cadeira. Hoje não. Essa lei, ela vai poder retroagir? Claro que não. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, essa é a ideia da anterioridade. Mas também eu tenho outro princípio que é chamado de reserva legal. Ou seja, o que é que significa isso? Significa dizer que para eu criar tipos penais, certo? Ou seja, crimes, porque a gente vai ver na aula de teoria do crime que não é crime, é fato típico, mas não se preocupe com isso agora não. Então, para eu poder criar tipos penais, eu preciso ter lei no sentido estrito. Eu não posso criar leis, crimes por meio de medida provisória, por decreto, por resoluções. Não, eu preciso de lei no sentido estrito e, como regra, lei ordinária. A doutrina diz que eu posso criar tipos penais pela lei complementar, mas a regra é por lei ordinária. Você sabe que a lei ordinária ela tem um rito processual, legislativo mais
célere, mais suave. Então, essa é a ideia da reserva legal. Para eu criar crimes, eu preciso de lei no sentido estrito da palavra. Perfeito? Mas eu preciso complementar mais uma coisa para você. Quando você vê aqui, ó, não há crime. Espera aí, professor, só crime? Não, aí aqui você vai ter que fazer isso aqui, ó. Lembra que a gente viu no instante? Crime mais contravenção penal. Então, a leitura tem que ser assim, ó. Não há crime e contravenção penal sem lei anterior que defina. Mas também eu tenho não há pena, que o que é a pena? A pena é o preceito secundário do crime. Peraí, professor, eu estou começando do zero. O que danado é preceito secundário? Artigo 121 do Código Penal. Ele diz assim, matar alguém é o fato típico. Matar alguém. É o crime, vamos chamar assim. Então, ele descreve o crime, matar alguém. Esse é o que a gente chama de preceito primário do crime. É o preceito primário, é o que ele diz sobre o crime, como é o fato que está sendo punido pela lei penal. Mas também nesse próprio tipo penal eu tenho um preceito secundário, que é aquele momento que diz pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então eu tenho todo o crime, eu tenho o preceito primário e o preceito secundário. Tem alguns crimes que o preceito secundário é trazido por outras leis. Por exemplo, a lei de abuso de autoridade, a lei de crimes hediondos. Ela define os crimes, mas o tipo penal está no Código Penal. Crime de genocídio é uma lei à parte. Beleza? Então, quando você for fazer a leitura agora, você vai ter que fazer assim, ó, acompanhe. Não há crime mais contravenção penal, sem lei anterior que o defina. Não há pena mais medida de segurança sem prévia cominação legal, ou seja, dando prazo que você vai ficar preso por conta desse crime ou dessa contravenção penal. Professor, medida de segurança é um nome novo para mim. Peraí, calma lá. Medida de segurança é o seguinte, a gente vai ver lá na teoria do crime que eu tenho os inimputáveis. São aquelas pessoas que não podem responder pelos seus crimes porque ela tem a capacidade mental zerada ou reduzida. Então eles vão sofrer, a pena que eles vão cumprir é uma medida de segurança, que pode ser um tratamento ambulatorial, pode ser uma internação em um hospital. Então essas pessoas elas vão ser tratadas, porque elas são inimputáveis. Elas não sabiam o que estavam fazendo. Elas cometeram um fato típico, um ilícito, mas elas não são culpáveis. Guarde isso. Na próxima aula, quando a gente começar a estudar a teoria do crime, nas próximas aulas, né? Quando a gente começar a estudar a teoria do crime, você vai começar a alinhar. Porque eu quero uma coisa para você. Esse é o erro do aluno que estuda o direito. O aluno que estuda o direito, ele quer estudar o direito como se fossem assuntos isolados, e não é assim. O direito você precisa relacionar o assunto da aula de hoje com o assunto da última aula. Da última aula, a gente vai precisar de saber de princípios. Essa relação vai ter que existir sempre. Perfeito? Então vamos lá. Então está aqui a leitura correta. Veja, trazendo a ideia de direito, de legalidade, de princípio da legalidade, eu tenho 3 institutos que eu preciso trabalhar com vocês. A analogia, a interpretação analógica e a interpretação extensiva. Apesar da lei ela ser bem clara, a nossa Constituição, o artigo 1º do Código Penal, ele ser bem claro, dizendo que eu preciso ter uma descrição clara do que é o crime. Como o artigo 121, tem lá, matar alguém, acabou. Matar alguém, acabou. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para o outro. Então, se você fizer isso, você responde por furto. Mas eu tenho institutos que eu preciso de uma complementação. A lei não é clara o suficiente. Por isso que às vezes eu vou precisar de utilizar de alguns institutos, da analogia, da interpretação analógica e da interpretação extensiva. Essas são exceções.
Mas a gente pode trabalhar como se fossem exceções. Então, muito cuidado que a banca ela pode pegar e tentar confundir vocês com isso. Primeiro deles, galera, é a analogia. Então, olha só. Primeiro dele é analogia. Deixa eu explicar, depois eu escrevo. Galera, analogia é como se fosse uma forma de autointegração da norma. A lei tem um vazio. Só que eu pego um caso parecido em uma norma que já existe e tento aplicar naquele vazio que a lei deixou. Eu estou começando do zero, pessoal. Veja só, a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha ela foi criada para proteger a mulher. Entendeu? Ela foi criada para proteger apenas a mulher. Veja que se eu utilizar a Lei Maria da Penha para proteger o homem, eu estou fazendo uma analogia. Se eu usar a Lei Maria da Penha para proteger um transexual, eu estou usando de analogia, porque eu estou pegando um caso que já existe, Lei Maria da Penha, e aplicando em uma situação que a lei não fala nada que pode ser aplicado a um homem. Isso é uma analogia. É uma comparação. Então, olha só. O que é que seria a analogia? A analogia, ela é uma forma de, cuidado com essa palavra, autointegração, ou seja, complementação, autointegração da norma. Certo? É uma forma de autointegração, palavra-chave, autointegração. A analogia é uma autointegração, ou seja, eu pego um caso que não existe na lei e complemento. Só que eu preciso ter cuidado com a interpretação analógica. Olha aí. Já a interpretação analógica, olha só. Já a interpretação analógica, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas distintas, nada mais é do que eu parto, olha só, de uma forma casuística para uma forma genérica. Como assim, professor? Não entendi, não. Olha só, galera. A interpretação analógica, eu vou interpretar de formas casuísticas. Como assim, professor? A lei vai me dar casos. Isso. Então, se eu encontrar algo que não está escrito na lei, mas se parece com aquilo que está escrito na lei, eu tenho a interpretação analógica. Eu não estou conseguindo acompanhar. Deixa eu trazer um exemplo. Me permita trazer um exemplo? Olha só. Acompanha aí, ó. O artigo 121, a gente já viu, que é matar alguém em pena de reclusão de 6 a 20 anos. Olha só o homicídio qualificado aqui, ó. Esse parágrafo 2º é o homicídio qualificado. Olha só. Olha o que aqui diz assim, ou seja, a pena vai ser maior, que vai ser de 12 a 30 anos. Olha só, se você cometer um homicídio com emprego de veneno, olha só, o primeiro caso, formas casuísticas. Segundo caso. Terceiro caso. Quarto caso. Tá vendo? Ó, se você matar alguém por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, veja, a lei trouxe aqui 5 formas casuísticas, 5 casos. Só que a lei ela não pode prever tudo que pode acontecer. Então, olha só como o legislador foi inteligente. Ele colocou lá, ó, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Então, se eu encontrar um meio insidioso, que é maldoso, cruel, que vai trazer dor, então quer dizer que eu já posso englobar nesse parágrafo 3º, professor? Exatamente. Olha só. Aí ele diz que se você matar uma pessoa por meio de fogo, vai ser homicídio qualificado. Agora, se eu matar uma pessoa por meio jogando veneno, ácido, não, veneno não, ácido nela,
Veja, a lei não traz matar uma pessoa por meio de aço, que é chamado de vitriolagem. Matar uma pessoa por meio de aço. Fala isso ali? Não. Mas eu pergunto a você, é um meio cruel de matar uma pessoa? Claro, professor. Então pronto. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma interpretação extensiva, porque eu parti de casos concretos que a lei me traz e fiz uma comparação. Não era uma analogia, não. Eu só fiz estender, por isso que é chamado de interpretação analógica, porque eu peguei algo análogo. Eu fiz uma interpretação. Sacou? Isso parece muito, exatamente. Mas veja que na analogia, a lei não traz essas formas casuísticas. Eu faço apenas a comparação. E aqui a lei traz as formas casuísticas e eu faço a comparação fazendo uma interpretação. Estão comigo? Fez sentido para vocês? Agora, a cereja do bolo, vamos agora aumentar agora o nível, me permita. Olha só, eu vou voltar aqui. Galera, professor, no direito penal, a analogia e a interpretação analógica podem ser aplicadas? Sim. Sim. Essa é a regra. Só que tem um detalhe. A analogia eu só posso utilizar no direito penal para benefício do réu. Eu só uso a analogia no direito penal para benefício do réu. Isso despenca em concurso. Já a interpretação analógica, eu posso utilizar no direito penal tanto para benefício, quanto para malefício. Para botar para quebrar. Acabou. Ah, professor, então peraí. A analogia e interpretação analógica eu posso utilizar no direito penal. Beleza. Só que a analogia eu só posso utilizar para benefício do réu. Já a interpretação analógica seria para malefício e benefício. Porque entenda, na interpretação analógica, nesse caso, que o exemplo que eu dei do ácido, seria um malefício. Porque como a lei não diz matar por meio de ácido, o cara ia ser beneficiado se eu não utilizasse a interpretação analógica. Fez sentido aí agora? Olha, me arrepiei todinho agora. É exatamente porque faz sentido isso. Porque, nesse caso, eu estou prejudicando o cara. Mas por isso que a interpretação analógica ela serve para malefício. Tanto para malefício quanto para benefício. Para prejudicar como para beneficiar. Professor, e a interpretação extensiva? Olha só. A interpretação extensiva, galera, é bem interessante. Por quê? Porque na interpretação extensiva, o que acontece é que a lei ela traz um termo, né? Na interpretação extensiva, a lei traz um termo sem o sentido completo. Sem o sentido completo. Professor, não estou conseguindo entender. Estou começando do zero, mas eu estou caminhando, estou com fé que vou aprender e vou gabaritar direito penal. E vai sim, escute só. A gente está junto nessa. Eu vou voltar, a gente está conversando. Lembre-se que depois, entenda uma coisa. Tem os vídeos da mentoria que vocês vão ter que seguir também. Hein? Os vídeos lá da mentoria que eu vou ensinar vocês como estudar, como revisar. Vocês têm que assistir também essas aulas. Tá acompanhando o curso. Beleza? É um curso completo aqui. Eu vou ensinar o assunto e vou também ensinar você a estudar, a revisar, tudo. Fazer resumos e tudo mais. Beleza? Então, olha lá. Vamos agora, ó. A lei traz um termo sem o sentido completo. Pensa comigo. Existe um crime no direito penal que é chamado de violação de domicílio. Ele diz que se você entrar, permanecer ou ficar na casa, ele usa o termo casa. Aí vamos lá. O que é casa? O que é casa? Entendeu? Para eu saber o que é casa, eu vou ter que fazer uma interpretação extensiva. Porque eu vou partir do conceito de casa e vou estender esse conceito. O que é casa? Qualquer compartimento habitado, quarto de hotel, quarto de motel, o local onde o cara exerce sua profissão. Veja, eu estou estendendo.
Porque casa é só quando tem quintal. Não, não. Apartamento, eu levantar 4 pau e cobrir aqui com uma... Pegou meio mal, cobrir levantar 4 pau, é estranho, né? Corta. Então, olha, levantar 4 tocos. Eita, foi pior, né? Mas vamos lá. Vocês entenderem, deixa pra lá. Então, levantar aqui, ó, 4 madeiras, colocar um telhado, já é casa. Qualquer compartimento habitado é considerado casa. Então, eu fiz uma interpretação extensiva. Olha aí. Eu trouxe aqui para vocês. Ó. Violação de domicílio. Entrar, permanecer clandestino, oficiosamente, contra a vontade expressa ou tácita de quem tem direito, em casa alheia. Mas e o que é casa? Como eu disse a vocês, qualquer compartimento habitado. Então, quando eu digo isso, qualquer compartimento habitado, eu estou estendendo o sentido de casa. Professor, isso aí é permitido? Sim. Ele é permitido. A interpretação extensiva, só é você lembrar aqui, ó. Aqui sendo utilizado no direito penal. Beleza? De boa. Vamos lá. Como foi que isso é cobrado em provas? Vamos lá. Ó. O artigo 1º do Código Penal brasileiro dispõe: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas deles decorrentes, julgue o item que se segue. A norma penal deve ser instruída por lei no sentido estrito, tá vendo? Ou lei complementar ou lei ordinária, mas como regra, lei ordinária. Razão porque é proibida em caráter absoluto, palavra-chave, a analogia em direito penal, seja para criativo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Questão errada, porque a analogia ela é utilizada para benefício do réu. Olha aí, é assim que funciona. Veja que eu grifei e circulei palavras-chave. Quem está estudando já comigo já percebe que essa é a técnica de responder questões. E lá no vídeo da mentoria tem lá completinho como é que funciona isso. Beleza? Galera, vamos no próximo bloco? Você já esmaga o dedo aí no próximo bloco para a gente estudar outra, como se fosse um tipo de uma exceção da norma, do princípio da legalidade. É o que a gente chama de normas penais em branco. Beleza? Porque nesse caso a lei não traz o termo. Eu preciso buscar esse termo que significa em outras leis, em outras normas jurídicas. Isso despenca em concurso. Então, aguarda aí, galera. Daqui a pouco nós voltamos. Valeu!